Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então não tem jeito, meu povo. Nós da Nova Aliança, ele fala através do Filho, e o Filho é a palavra, né? Então não adianta a gente querer inventar muito a roda. A gente entende, né, que de Adão até Moisés era oral, né, não havia a palavra escrita. Mas aí só para a gente contextualizar no povo de Deus, né, o que aconteceu? A gente se costuma sempre estudar, né, o tipo e o antítipo, né, a sombra e o que aconteceu de antiga aliança e nova aliança. Então, o que aconteceu com o povo? Quando eles foram libertos do Egito, o nosso paralelo, quando nós somos libertos do pecado, eles passaram pelo Mar Vermelho, batismo das águas, né? E antes de entrar na Terra Prometida, o que o Senhor deu? Vamos ler Êxodo 31, 18. Antes deles entrarem, né? Então eles foram libertos, né, do pecado, saíram do Egito, passaram pelas águas, e aí antes de entrar, Êxodo 31, 18. Deu a Moisés, depois que acabara de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Então aqui começa a jornada, né, da história da Bíblia, que está começando aqui, né? Ó. Assim que ele acabou de falar com Moisés, ele deu as tábuas do testemunho, do testamento, né, de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aí Moisés recebeu e logo desceu, né, entregar para o povo. E aí estava aquela bagunça lá do bezerro, né? Moçada estava pegando fogo lá, o bezerro e todo mundo lá. Aí eu queria que lêssemos Êxodo 32, 19. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Acendeu-se-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então, essas tábuas que foram escritas, né, pelo dedo de Deus, ele jogou no chão, né, ele cirou com o que ele viu, cara, subi para receber do nosso pai, vocês não quiseram subir, eu estou aqui, já está isso aí, né, jogou, quebrou. A gente vê, depois vocês podem ler lá o julgamento de Deus, né, com o povo. E aí continua então, Aninha, você está em Êxodo, lendo o 34, 1. E aí eu vou pedir para outra pessoa abrir Deuteronômio 10, 4. Disse Jeová ainda a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Amém. Então aqui a gente está vendo, né? Ó, corta as 2 pedras, que eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira, né? E o Deuteronômio 10, 4. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. Amém. Então, não tem nada por acaso nessa palavra, né? Na Bíblia não tem nada por acaso. A Bíblia explica a Bíblia. Eu queria que a Ana lesse para a gente Êxodo 34, 27 e 28. A gente acabou de ler que o Senhor escreveu, né? Eu escreverei nela e o Senhor escreveu nelas. Estão comigo? Sim. Na segunda, né? Agora a Ana vai ler para a gente Êxodo 34, 27 e 28. Então, disse Jeová a Moisés: escreve essas palavras, porque, conforme o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Jeová 40 dias e 40 noites. Não comeu pão,
nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Amém. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a segunda vez, Moisés escreveu, mas Deus não falou? Eu escrevi? Já inspirado por Deus. É só para a gente entender, quando a gente fala o nível de inspiração. É uma inspiração tão profunda que a gente leu, acabou de ler, a Evelyn leu para a gente, o próprio Deus escreveu, né? Por isso que é importante a gente entender a perfeição da palavra de Deus, a inspiração pelo Santo Espírito, mesmo a Bíblia sendo escrita por homens imperfeitos, tá? Nós servimos um Deus tão poderoso que não é só capaz de comunicar a sua palavra para o homem, mas também como preservar essa palavra, né? Por todos esses séculos. Então, a gente tem que ficar tranquilo, né? Quem me conhece sabe que eu falo, essa tradução. Cara, todas não vão tirar a essência, né? É Deus falando. E Deuteronômio 31:9, eu queria que alguém lesse para a gente. Moisés escreveu essa lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, Moisés escreveu essa palavra, né? Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e entregou já para os sacerdotes e aos anciãos, né? A gente leu nos outros módulos, né? Eu gosto bastante desse verso, Atos 7:38, que diz assim, eu vou ler na minha versão, né? Atos 7:38. É esse Moisés que esteve na congregação do deserto, né? No deserto, que essa palavra é eclésia, é a primeira vez que aparece, né? Chamando o povo de Deus de igreja lá no deserto, né? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir, né? E é interessante que nesse texto ele fala logion, né? Que é o oráculo, a expressão verbal, o oráculo divino de Deus, né? E esse viva é a mesma que aparece lá em Hebreus 4:12, quando fala que a palavra é viva e eficaz, né? Capaz de dividir juntas e medulas, intenções, né? Pensamentos. É nesse sentido, né? A palavra viva, de ter vida real, de ser verdadeira. Então, ele está nos mostrando que não há diferença entre a palavra falada e escrita, o oráculo, né? Os homens foram divinamente inspirados por Deus, né? A gente precisa entender o poder das escrituras. Não é um livro qualquer, eu sempre falo isso, que a Bíblia é entre os livros o que Jesus é entre os homens. É essa a distinção, né? São as palavras de Deus escrita. Eu queria que alguém abrisse Romanos 3:1. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? É isso mesmo? É isso mesmo, aí leu 2. Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Amém. Aqui também algumas versões falam os oráculos de Deus, né? Então, essas palavras, né, de Deus foram confiadas aos judeus, né? Deus confiou a eles para serem os guardiões dessa palavra, né? Mas eles não entenderam que era para abençoar todas as nações da terra, que, na verdade, eles não eram o objeto da bênção, mas o canal. E hoje nós, igreja, é diferente? Eu entro na igreja achando, né, via de regra aí, que eu sou o objeto da bênção, né? Eu não entro na igreja falando que eu vou ser um canal de bênçãos, né, dele para as pessoas ao nosso redor, né? Continua igual aí, a igreja não está muito diferente aí do Israel de Deus, né? Hebreus 5:12, e aí eu queria que outro também lesse, 1 Pedro 4:11. Pois, devendo já ser mestres em razão do tempo, tendes ainda mister de alguém vos ensine os rudimentos dos princípios elementares dos oráculos de Deus e vos tende tornado tais
que tendes precisão de leite e não de mantimento sólido. Falando de novo, né? Como a gente já devia semestre, né? Pelo tempo, a gente precisa voltar, né? Aos princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Das palavras de Deus. E alguém também, no mesmo conceito, né? Fala 1 Pedro 4:11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. É isso aí, né? Quem fala, quem prega, prega de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, né? A gente lê desde o início lá em Josué, né? Não cesse de falar desse livro da lei, desse livro, pelo contrário, né? Medite nele dia e noite. Então, na formação desse livro, né, que o Senhor entregou, foram sendo acrescentados, aí começou a entrar os livros históricos, os poéticos, né, os proféticos, para formar esse canon bíblico, né, as escrituras hebraicas. Eu queria que alguém lesse para a gente Lucas 24, de 44 até o 46. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Amém. Então aqui a lei, né, Moisés e a lei de Moisés, profetas e salmos era a forma de como Jesus se referia, né, ao Velho Testamento, né? Tem um livro do Philip Yancey que eu gosto bastante, que é a Bíblia que Jesus lia, né, que o Antigo Testamento. Então assim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, né? Era como eles se referiam, e quando eles falavam, né, escrituras, do grego seriam os escritos santos, né? E muitas vezes a gente vê, né, Jesus dizendo, está escrito, né? A Carlinha até comentou na aula passada, né, referindo-se às escrituras do Velho Testamento, né? Quando ele estava lá no deserto sendo tentado, ele se referia, está escrito, e era uma escritura que ele colocava lá no inimigo, né? Então, o Novo Testamento foi escrito, independente da Bíblia toda, melhor dizendo, né? Jesus está lá, de Gênesis a Apocalipse, né? É o Pai revelando o Filho através do Espírito, né? A Trindade opera nas Escrituras, e o Novo Testamento foi escrito para nos mostrar a nova aliança, né? Que conta da vinda do Messias e os seus atos na terra. Então, falou coisas escondidas da aliança anterior. A gente viu isso também já, né? Trouxe mais luz e revelação no que tinha da antiga aliança. Então, assim, as dificuldades, né? Então, assim, a Bíblia é escrita em 3 idiomas, né? Então, tem o hebraico, o grego e o aramaico. E até hoje, um dos maiores desafios nossos, né, é analisar as traduções, né, que são mais fidedignas, assim, porque idiomas antigos, né, toda a dificuldade dessas línguas semíticas, aí a gente vê 40 autores, você escreve algum artigo em 2, já dá divergência, né, fala, peraí, não é bem assim, né, aqui são 40, né, aí você pega um período de 1.600 anos. Cara, 1.600 anos, né? Várias condições, civilizações, ambientes, né? Então, desde pastor, rei, profeta, pescador, médico. Então, cara, se Deus não está no negócio, não tem como sair algo, né? E com essa congruência, né, que a Bíblia, em momento algum, desmente a Bíblia, pelo contrário, né? Se a gente quer entender algo mais fundo dela, a gente vai buscar nela mesma,
né, para trazer mais luz naquilo que a gente ainda não entendeu, né? E aquele texto, né, já que a gente está falando dessa autoridade, né, desse livro que a gente tem na nossa mão, é 2 Timóteo 3,16, se alguém puder ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu vou terminar aqui. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Amém, é isso mesmo. Então está falando assim, né? Divinamente inspirada, na versão da Evelyn, inspirada por Deus. E é isso mesmo, essa palavra que está falando é theopneustos, né? Que seria assim, soprada, inspirada por Deus, né? De theos, Deus, né? E o pneu, de espírito, de sopro, né? Então é desse jeito mesmo, né? Divinamente inspirada. Por isso é que ela tem autoridade absoluta em todas as questões para a gente, de fé e prática. E eu falo isso, igreja, porque assim, vai chegar a hora, né? E já estamos com o pé lá, que se a gente não tiver, né, com a certeza da autoridade absoluta em todas as questões, o mundo vai querer balançar a gente. Vai querer balançar. Então, a gente precisa, cara, em questão de fé e prática, é só ela, autoridade absoluta, né? Por isso é que o inimigo luta tanto contra esse livro, né? Vocês lembram que na Idade das Trevas lá, os católicos disseram que o homem comum não podia interpretar isso, né? Então, só os padres, né? Só os bispos. Então, a Bíblia foi vedada ao homem comum. Então, o que aconteceu aí? A igreja começa a receber a autoridade no lugar da palavra de Deus. Inverte o negócio, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a palavra de Deus, para nós, é sempre a autoridade máxima. Quando a igreja se afastar ou sair da linha, né, da palavra, é a primeira que perde a autoridade, é a igreja, nunca a palavra. A palavra é toda a autoridade, né? O salmista, lá no Salmo 119, 162, fala assim, ó, eu me alegro, regozijo-me na tua palavra como quem acha um grande tesouro, um grande despojo, né? E é esse o coração que a gente tem que ter mediante a isso, a essa palavra, assim, a gratidão de que 2000 anos depois ela nos alcançou, cara. Então nós temos a palavra de Deus hoje, né, para nos guiar em todas as questões, né? E aí, nessa composição, já que a gente está entrando nisso, né, de como começou a formação da Bíblia, desse canon, né, a gente entender que ele pôde manter a integridade, né, preservar desses livros até hoje e até os tempos do fim. Então, a gente tem que ter claro a autoridade máxima desse livro como a palavra de Deus, né? Esses 66 livros, né, são a composição fiel e original da palavra de Deus. A gente vê esses apócrifos, né? Eu até tenho uma Bíblia aqui, daquela Bíblia de Jerusalém, que eu até uso para estudar, porque como tradução, ela é muito boa, né? Então, não é porque os católicos fizeram que ela é ruim, não, ela é excelente. Só que no trabalho de tradução, eles explicam o contexto, só que eles têm aqueles 14 livros que não são, né, canônicos, que é considerado apócrifo, né, que essa palavra quer dizer assim, escondido, né, secreto. Então, assim, provavelmente é porque não se conheceu a autoria, duvidoso, né, a data, a autenticidade. E, assim, o Novo Testamento, queridos, cita diretamente 263 vezes o Antigo Testamento, e mais de 370 alusões, né, ao Velho Testamento, e nenhuma vez cita alguma coisa dos apócrifos. Nenhuma, zero. Né? E os manuscritos, quanto mais antigo nós chegamos nos manuscritos, também não tem nenhum deles. É tudo mais recente, né? Eles surgiram em 363, né? No ano 363, e ele foi proibido nas igrejas no concílio de Laodiceia.
a gente está estudando as igrejas, né? Muito depois teve um concílio lá em Laodiceia, onde muitas igrejas foram para lá, e o uso desses apócrifos foi proibido. Eles nunca foram usados como parte da Bíblia, queridos, até o concílio de Trento de 1546. Até antes disso, nunca foi usado, então é recente. A igreja romana é que acrescentou, né? Nunca fizeram parte do cânon hebraico. E outra coisa que eu queria ver com vocês, que é tremendo, é a Bíblia vista à luz do candelabro de ouro, né? Quem estudou o tabernáculo de Moisés na escola conhece, né, todos esses elementos, né, todos os detalhes do tabernáculo, né, de Moisés, a cópia do tabernáculo eterno, e lá fala especificamente desse candelabro de ouro, né? E é interessante, queridos, que assim, o lugar onde ficava esse candelabro, a Adri já foi rápida no negócio aí. Eu até procurei alguns fiéis, esse também tem algumas coisas assim, ele está fiel no número de ornamentos, mas ele tem alguns detalhezinhos assim, que em cima parece umas lamparinas, não é bem assim, mas para a gente ter uma noção, eu fiz até um desenho que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, mas eu queria antes falar o lugar dele. Esse candelabro, ele ficava no santo lugar. Tá? Vocês estão comigo? O santo lugar, né, antes de entrar no Santo dos Santos, a medida dele era 10 por 10 por 20 côvados, né? Então, o total desse lugar são 2.000 côvados, onde ele ficava, né? Fiquem comigo aqui. Então, onde ficava a luz de Deus, né, o candelabro, tinham 2.000 metros côvados cúbicos. Vocês lembram lá de 2 Pedro 3,8? Que para o Senhor, um dia, 1.000 anos, 1.000 anos, um dia, né? Então, assim, de Adão até Jesus, 4.000 anos, tá? Adão até Jesus, no calendário de Deus, 4 dias. Depois de Jesus, a gente entra na nova aliança, né? Uma nova era. E aí, nesses 2.000 anos, 2 dias, a era da igreja, o santo lugar, 2.000 côvados. Quando sairmos do santo lugar, aonde entramos? No Santo dos Santos. Qual que é a medida? 10 por 10 por 10, 1.000 côvados cúbicos, 1.000 anos, um dia, um milênio, né? Então, lá em Gênesis, o Senhor já deu o spoiler, né? 6 dias eu trabalho e no 7º eu descanso. Então, a figura da história da raça humana, em 6 dias, né? 6.000 anos. Depois, o descanso sobrenatural de Deus com a sua noiva, né? 1.000 anos, um milênio. Então, assim, 4 dias, 4.000 anos, até Jesus, ok? A ascensão de Jesus, mais ou menos, nos anos 30, né? Ou seja, está perto da gente completar os 2.000 anos, ok? A gente completa os 6.000, 6 dias, e aí vamos entrar no descanso do Senhor, né? O 7º dia, o reino estabelecido e ele reinando no milênio com a sua noiva. Mas vamos voltar ao santo lugar, né, que é a era que nós estamos agora, a era da igreja. E a única luz que havia nesse santo, né, era o candelabro, ok? Não havia outra luz. Ou seja, a única luz nessa estação que nós estamos hoje ainda é esse candelabro. Não mudou. O que representa a Bíblia? Esse candelabro. É um sinal, né, da palavra de Deus. Só essa palavra que pode trazer luz a esse mundo de trevas, né? Por isso que as instruções foram bem específicas. Eu não vou poder entrar muito fundo no candelabro em si, porque isso é outro módulo, é lá no tabernáculo. Mas se vocês analisarem, a Adri está com a... Põe o desenho. Eu fiz um desenho, queridos, não tem nada artístico nem divinamente inspirado, tá? É só para a gente entender aquilo que está em Êxodo 25, de 31
a 40. Então, assim, se você tomar as 7 hastes, né, e somar o número dos ornamentos, né, os copos, cálices e os botões, de um lado havia, né, cada desse que a Adri está com a setinha aqui, havia 3, né, que era um botão, né, uma amêndoa e uma maçaneta, ou um capitel, né? Então, cada ornamentinho tinham 3 coisas, e em cada haste tinham 3, né? Então, se você pegar do lado esquerdo do tabernáculo, né, você vai ver, ó, 3 hastes com 9 ornamentos, 27, ok? Aí você pega a haste central tem 4 de 3, são 12, ok? Então, da haste central para o lado esquerdo, né, 27 mais 12, 39. Quantos são os livros do Antigo Testamento? 39. E do outro lado, 3 vezes 9, 27. Quantos são os livros do Novo Testamento? 27. Então, o total de livros são 66 livros da Bíblia, não tem conversa, né? O candelabro nos faz lembrar que a luz do Espírito Santo é necessário, ok? Para iluminar, dar entendimento e revelação aos 66 livros, né? Os 66 ornamentos feitos em uma única peça de ouro. Lembra? Ó, pega uma peça de ouro, falou o peso. Então, 66 ornamentos feitos de uma peça, 66 livros formando um livro, né? 7 hastes, 66 livros, unidos por 3 botões de sustentação, a trindade, né? Uma única peça de ouro, uma haste central, com 6 braços saindo dela, né? 3 de cada lado. Então, o 7 era o total. Cada par de braços sustentado, né? E formando os 3 botões. E cada um dos 7 braços estavam as lâmpadas, né? Acesas continuamente, queimando diante do Senhor, né? Então, esse é um quadro de Jesus, né? Como assim? A haste central, e nós, sua igreja, os outros 6 braços. 6 na Bíblia também é o número do homem, né? Então, quando fala lá em João 15, né? Eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos estão na videira. Então, assim como os ramos permanecem na videira, nós, igreja, devemos permanecer em Cristo, né? Então, é muito significativo esses números no candelabro, né? Uma peça só de ouro, né? Então, a unidade que ela precisa ter, né? O 1 sempre representa isso, a unidade, um acordo, uma igreja, né? Tem muitos textos, Hebreus 2, Hebreus 11, João 17, né? Esses 3 botões que seguram, né? Significando o trino Deus, né? Que seguram os braços, a trindade é a fundação e sustento da igreja, vocês veem lá em Mateus 28, né? 18, a grande comissão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sempre assim, né? As 7 lâmpadas, né, representando a plenitude, a perfeição, a maturidade, né? E essas lâmpadas significam também os 7 Espíritos de Deus sobre o Messias, né? A gente não vai entrar muito nisso, porque senão a gente sai do foco do que estamos vendo, mas o Espírito do Senhor, né? Lá em Isaías 11, como esse ramo central, e aí depois os outros espíritos, né? Sempre em duplas, né? Sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, né? As 7 lâmpadas, mais uma só luz, então as 7 facetas, mais um só espírito. 9 ornamentos, né? Em cada braço, a gente vê no desenho assim, tinha cada braço, tinham 3 botões, 3 taças e 3 flores, né? E o número 9 fala do Espírito Santo na igreja, lá em Gálatas 5, tem as professoras aqui que vão falar, né? Tem os 9 frutos do Espírito, né? Em 1 Coríntios 12, os 9 dons do Espírito, então os 9 ornamentos, os 12 símbolos, né? Que tem na haste central, vocês veem que tem um a mais, né? São 3 de 4, são 12, né? Então, falando dessa plenitude apostólica e do governo divino.
Então, sempre o 12 apontando o governo do Senhor, né, os 12 pães sobre a mesa, os 12 fundamentos na cidade, as 12 pedras, né, no peitoral do sacerdote, as 12 tribos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, assim, o candelabro nos relembra isso, né, que é necessária a luz do Espírito Santo para iluminar, para dar entendimento e revelação aos 66 livros da Bíblia, né? Pode tirar, amor, o esboço aí, era mais... Esse desenho não é com proporção, com dimensão, nada. Eu esbocei ontem porque eu não achei nenhuma foto que tinha os detalhes, assim, dos 3, né, juntos aí, a flor, a maçaneta, a amêndoa. Então, eu quis colocar mais para a gente ter uma ideia, né, de 3 vezes 9, a haste central com 12, né, juntando os 39, do outro lado 27, dando esse total de 66 livros, né? E aí a gente entende que sem essa luz de Deus, né, revelação do Espírito, a gente não vai conseguir ter o entendimento e a revelação necessária, né? Por isso que na mudança de aliança já mudou como a gente entender. Vocês lembram na conversa lá de Jesus com Pedro, né? Assim que Pedro falou que tu és o Messias, né? O Filho do Deus vivo, Jesus já falou para ele, ó, não foi carne e sangue que te revelou, né? Mas foi meu Pai. Então é necessário a gente receber dessa revelação. Então, os 66, né, feitos de uma peça só, mas um livro só, né? Esses 7 braços sustentados, né, pelos 3 botões da Trindade, e o número 6 simbolizando o homem. O livro de Deus foi dado como a única esperança e luz para os homens. Não há outra coisa, né? E lá em Êxodo 25, 36, fala assim, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é isso que nós temos em nossas mãos, né? Começar a valorizar o que teve que ser feito para que isso estivesse aqui conosco, né? E aí a composição dessa palavra, né, o Antigo Testamento, como eu já disse, 39, desses 39, 5, né, são o Pentateuco, né, de Gênesis até Deuteronômio, os livros escritos de Moisés. Depois começam os históricos, né, que são mais 12, de Josué até Esther. Tem os de poesia, 5 livros, né, de Jó até Cânticos. Isso também entra sabedoria, literatura, né, mas de forma poética. Então, vai de Jó até Cântico, ou Cantares, né, como a gente fala, Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Tem de profecia, tem 5 livros maiores. Não quer dizer que os profetas eram maiores, queridos. Quando às vezes falar profetas maiores, não é isso, são os livros maiores, né, que vai de Isaías até Daniel, e 12 livros menores, que vai de Oséias até Malaquias, né? Não tem palavra menor quando se está falando os oráculos de Deus, né? É questão de tamanho mesmo. Então, aqui é a composição desses 39 livros. No Novo Testamento, são os 27 livros, né? Que a gente estuda aqui, os 5 livros, né? De Mateus até Atos, né? Os 4 evangelhos e Atos são livros da história, né? Dando testemunho. Aí depois tem 21 livros, que são as cartas dos apóstolos, né? De Romanos até Judas. E, por fim, tem a profecia, né? O Apocalipse, que a gente até está estudando as cartas, né? Não estamos fazendo um estudo de Apocalipse, mas estamos estudando as cartas. Então, esses 5 mais 21, né? E mais o Apocalipse formam a nova aliança, né? A palavra que nós temos. E aí, eu sempre falo desse versículo para vocês, que é um versículo que a gente tem que guardar no nosso coração, né? Salmo 119, 160, que, assim, a soma da tua palavra é a verdade, o todo da tua palavra, né? A plenitude da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre.
Então, por que ele fala isso? Porque se você começar a tirar do contexto, né, períscope, tira e começa a fazer doutrina de um pedacinho, a gente pode estar caindo num erro de uma das igrejas aí que a gente está estudando de Apocalipse, né? A gente tem que entender que é a plenitude, é a soma da palavra que é a verdade, não tem nada por acaso lá. Então, quando a gente não entende alguma coisa, a gente deve orar para que o Senhor derrame mais luz ali, na própria palavra, para que a gente consiga entender através da palavra, né? Não adianta eu li um negocinho, eu faço disso uma doutrina em detrimento de todo o resto. Não, é a soma, é a plenitude, é o conjunto, né? Então, assim, 66 ornamentos, mais uma peça só de ouro, né? Trazendo luz. Então, 66 livros, mais um só livro, a Bíblia, né? E aí a gente vai entender a necessidade da gente ser ensinado nessa palavra, né? Então, os extremos, né? Que seriam a dependência total do homem ou a dependência total de Deus, né? A gente precisa entender que é o equilíbrio. O Senhor deu para nós, né, dons, né, homens como dons para nos ensinar. Então, e também o Espírito Santo, né? Então, quando tinha aquela confusão lá, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí outro, e eu sou de Cristo, né? Então a gente entende. Mas eu acho que para a gente falar isso, vamos falar na semana que vem, porque aí a gente consegue falar sobre esse equilíbrio, né? Que é necessário, assim como a mesa do Senhor nos convida ao equilíbrio, né? Pão e vinho, palavra e alegria, o mover do Espírito, para a gente aprender também, né? Deus é a única fonte, sim, mas ele usa os seus homens para nos ensinar, né? Isso também é uma verdade. Então, a gente vai ver isso um pouco na aula que vem, e aí a gente entra na necessidade que nós temos, né? Porque lá em Mateus fala assim, o vosso erro é que não conhece as Escrituras, né? Então, hoje a gente não tem mais isso, né? A proibição. 1000 anos da nossa história fomos proibidos, né? Aqui. Então, a gente hoje não tem isso, a gente deve correr atrás.